O Senhor colocou uma palavra no meu coração, lá em Salmos, Salmo de número 73, livro de Salmo, capítulo de número 73, Salmo de Asaf. Tem algumas palavras que falam muito ao meu coração, e vira e mexe eu tenho que retornar para elas. Não sei se você é assim também. Inclusive o Salmo 73, se você ler de trás para frente, dá 37, né? Como na Bíblia nada é por acaso, se você ler o Salmo 73 e o Salmo 37, eles são muito parecidos. Interessante, né? Parece até que é a mesma história, mas não é. Um foi escrito por Asaf e o Salmo 37 foi escrito por Davi. Mas o sentido da palavra é a mesma. E eu vou pedir para a nossa irmã Ângela colocar somente por enquanto o versículo primeiro, e você não fecha a sua Bíblia não, tá? Mas o tema que eu coloquei nesta mensagem, nesta manhã, até passei ali para as irmãs, é Asaf, um adorador em crise. Um adorador em crise. Porque a crise na vida do servo e da serva de Deus, ela acontece. Não vou dizer para você que a crise na vida do servo e da serva de Deus é algo corriqueiro, né? Mas de vez em quando, por mais forte que você seja, por mais bagagem espiritual que você tenha, por mais força espiritual que você possui, por mais intimidade que você tem com Deus, uma hora ou outra a crise chega, né? Você já passou por crise, eu já passei por crise. Talvez você esteja passando por uma crise. Mas olha o que diz o versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Né? Assim que está aqui, né? Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Para a gente entender um pouquinho o peso desta palavra, e o Salmo 73, ele parece um pouco com a minha maneira de ministrar. Eu falo isso na igreja, que às vezes eu começo de trás para frente, eu vou do meio para trás, eu não tenho uma lógica certa assim de pregar, eu coloco aquilo que o Espírito Santo vai trazendo ao meu coração. E este versículo, se você for ler depois o versículo 2, não põe ainda não, Ângela, parece que ele está meio fora de contexto, porque ele começou de trás para frente, né? E para você entender o peso desta palavra que este homem de Deus colocou aqui no Salmo 73, nós precisamos entender quem foi Asaf. Asaf, na Bíblia Sagrada, ele teve uma importância muito grande. Por quê? Porque depois do rei Davi, ele foi a pessoa na Bíblia que mais escreveu salmos. Ele foi aquela pessoa que mais escreveu quantidades de salmos na palavra de Deus. Depois de Davi, ele é o maior escritor de salmos. Por exemplo, do 73 ao 83 é salmos de Asaf, ou dos filhos de Asaf. Salmo 53 também. E quem foi Asaf? Asaf, ele foi um levita do Senhor, da linhagem de Levi, que foi escolhido por Davi, ou melhor dizendo, primeiramente escolhido por Deus, para ser um regente do coro de Israel. Você vai entender aonde que Asaf entra aqui na história bíblica, naquela passagem aonde Davi resolve transportar a arca da aliança para Jerusalém. Aquela arca que havia ficado 3 meses ali na casa de Obed-edom, e o Senhor abençoou muitíssimo a vida de Obed-edom, e Davi resolve trazer a arca da aliança para Jerusalém. E ele traz a arca da aliança para Jerusalém de uma forma muito nova, inusitada, diferente, uma direção que Deus tinha dado para ele. Porque foi um culto muito alegre, onde eles sacrificavam ao Senhor, onde eles louvavam a Deus. E vai dizer a Bíblia que enquanto a arca da aliança era transportada para Jerusalém, Davi levantou 3 líderes do louvor. Um deles era Asaf, outro era Emã e outro era Geduntum, se não me falha a memória. E esses 3 homens conduziam o coro até Jerusalém numa alegria muito grande, muito envolvente. E quando a arca da aliança ficou ali
alojada em Jerusalém, diz que Davi, ele levantou turnos de adoração diante da Arca da Aliança, e este turno de adoração, ele acontecia, para os irmãos entender, 24 horas por dia. Então, de hora em hora, ia um grupo de louvor e ficava diante da arca e louvava a Deus, 24 horas por dia. Por isso que você vai ver lá no Novo Testamento de turnos, né? Por exemplo, o pai de João Batista, né? Que era um levita, também cumpria ali o seu turno, porque eles tinham esses turnos para cumprir e foi colocado por Davi. E Asaf nada mais era que o líder de todos esses levitas. Tem um texto na Bíblia, não vou me recordar agora de cabeça, mas que diz lá em Crônicas, que só de músicos, instrumentistas, que Davi tinha feito instrumentos, haviam mais de 3.000 músicos. E Davi, aliás, Asaf era esse líder do louvor. E ele louvava a Deus, a vida dele era essa, era servir, era estar na igreja, era comandar o coro, era adorar a Deus. Então ele tinha esta força tão grande, que eu disse até aqui num dos cultos de ensino aqui para a igreja, que o louvor, ele é uma ferramenta tremenda na igreja. Porque Asaf, sendo líder do louvor, a Bíblia vai dizer que ele era profeta, que ele era um vidente, que ele recebia revelações da parte de Deus e transmitia para Israel através dos seus salmos. Então, por aí você já consegue ver a envergadura deste homem. Então ele era um adorador, ele era um servo de Deus, muito usado por Deus. Mas aí eu vou pedir para a Ângela colocar o versículo 2. Olha só o que diz o versículo 2. Não parece que a gente está falando da mesma pessoa, né? Mas vamos ler aqui. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. E hoje eu quero trazer esta palavra para você, porque às vezes, nas nossas vidas, como cristão, às vezes aparecem algumas indagações na nossa mente. Põe o versículo 3 também, só para a gente entender um pouquinho. Olha o que diz o versículo 3. Por que que os pés dele quase se desviou de estar na casa do Senhor? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Só o versículo 4, irmã, por favor. Para eles não há preocupação e o seu corpo é sadio e nédio. E Asaf, talvez como eu e como você, estamos na igreja constantemente. Tem os ensaios, tem quinta, tem domingo. Mas às vezes vem algumas preocupações nos nossos corações. E Asaf, ele começou a olhar pela janela e a contemplar as pessoas que estavam lá no mundo. Pessoas que não serviam a Deus, pessoas que não seguiam a palavra, pessoas que não tinham o compromisso de viver o Evangelho. E Asaf, indo para a igreja praticamente todos os dias, ele começou a olhar para o Egito. Egito que eu falo é o mundo, para as pessoas que servem o mundo, que fazem as coisas do mundo. E ele começou a invejar o que aquelas pessoas tinham. Porque ele pensava assim: como pode eu estar na igreja, servindo a Deus, louvando a Deus, e eu olho para a minha vida, e eu só vejo lutas, eu só vejo preocupação, eu só vejo cansaço, eu só vejo enfado, eu só choro, é um desânimo, há problemas atrás de problemas, vem na segunda eu acho que vai estar tudo bem, vem aquela notícia triste, vem aquela palavra de derrota, aquela palavra de desânimo, e eu olho, Deus, lá para fora,
fora e eu vejo uma pessoa que não te serve, uma pessoa que até blasfema de Deus, não tem temor de Deus no seu coração, mas eu olho para aquela vida e aquela vida ela está prosperando. Aquela vida que não te serve, ela está trocando de carro. Aquela vida que não te serve está trocando de casa. Aquela vida que não te serve está ali com o seu corpo sadio, não há problemas, não há enfermidades. E eu quero, Senhor, entender por que eu, estando na tua casa, na tua presença, eu passo por tantas dificuldades e por tantas lutas, e aquelas pessoas que nem sequer ousam fazer uma oração para ti, estão lá fora prosperando e dando tudo certo na sua vida. Eu gosto desse silêncio, porque esse silêncio é importante, porque você está refletindo no seu coração, e às vezes você está aqui e está falando: Senhor, eu estava desta forma, eu estava perguntando, Deus, por que o Senhor não responde a minha oração? Por que a minha vida está desse jeito se eu te sirvo? Por que eu passo por lutas, por dificuldades, se eu estou na tua palavra? Eu vivo a tua palavra, eu estou na tua casa, eu faço a tua obra, eu oro, eu oferto, eu dizimo na tua casa, mas eu olho para as minhas contas, e as minhas contas não estão batendo, está tendo ali uma dificuldade. Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? E ele começou a reparar dessas pessoas, ele viu soberba. No versículo 6, ele viu que eles não tinham canseiras, no versículo 5, eles viam que eles eram glutões, os olhos saltam de gordura, no versículo 7, eu vi que eles falam maliciosamente, no versículo 8, no versículo 9, eles falam contra os céus, e parece que nada acontece com essas vidas. E Asaf, ele ficou com essa angústia no seu coração durante muito tempo. Vai ter um versículo, no versículo 15, por exemplo, ele fala assim: se eu pensara, versículo 15, se quiser pode pôr aqui, obrigado, irmã. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí eu teria traído a geração dos teus filhos. Sabe o que Asaf está falando aqui? Ele está falando assim: Senhor, eu estou indo para a igreja, estou indo para o templo, porque eu tenho uma obrigação na tua casa. Eu sou levita. Como levita, eu fui chamado, escolhido por Deus, para ser um obreiro na tua casa. E a gente sabe que a tribo de Levi era a tribo sacerdotal, que tinha o objetivo de cuidar do santuário. E a angústia no coração de Asaf era tão grande, que ele não tinha ninguém para conversar. Ele pensava assim consigo, talvez quem que ele poderia conversar naquele momento? O sumo sacerdote. Não fala quem que era o sumo sacerdote naquela época. Ele poderia falar com o sumo sacerdote e falar: olha, eu estou na casa do Senhor, mas eu estou quase desviando. Eu estou na igreja, mas falta isso aqui, para mim desistir. Aliás, eu só estou vindo para a igreja porque o meu nome está ali nos turnos. Eu sei que eu tenho que estar tal dia, eu tenho que fazer tal coisa, então eu só estou aqui por obrigação. Mas vontade nenhuma. E ele chegou a pensar, no versículo 13, olha só que forte, o versículo 13, pode pôr também, irmã. Com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Interessante, né? Como que pode um homem dessa envergadura espiritual estar passando por uma crise dessa? Eu amo a palavra de Deus por vários motivos. Um dos motivos é que o Senhor, ele não mascara nada. Ele poderia vir aqui e só colocar as coisas boas, né? As coisas boas, né? Só o ápice. Não, mas o Senhor coloca as fraquezas também. Porque essas fraquezas que Asaf tinha,
eu também posso estar passando por isso. Talvez você entrou aqui nesta manhã falando: Senhor, será que está valendo a pena? Será que está valendo a pena eu te servir, Deus, com tanto afinco, com tanta dedicação, porque eu não estou vendo o resultado na minha vida? Alguns tempo atrás, em todo esse processo que nós estamos passando, de dor, Deus está nos visitando na dor. Sem saber, o Senhor, Ele vai falando conosco. Eu disse algo para a igreja, não sei se você vai lembrar, mas eu disse assim: olha, tem uma teologia que não é ensinada na igreja, ainda mais nos dias de hoje. Sabe que teologia é essa? A teologia do sofrimento. Porque, às vezes, como Asaf, nós lemos no versículo primeiro que, às vezes, como Asaf, a gente imagina só desta forma: bom é Deus para com Israel, para com os de coração puro, Deus é bom. E nós temos uma dificuldade muito grande em entender como que Deus pode ser bom na dor. Como que Deus pode ser bom no sofrimento? Como que Deus pode ser bom quando eu estou passando pela provação? Se hoje em dia eu vou nas igrejas, principalmente nas grandes igrejas, e eu tenho que ter, eu tenho que receber, eu tenho que conquistar, eu tenho que ganhar, eu tenho que crescer, e o sofrimento, ele fica para trás, fica escondido. Aí quando a igreja está passando pelo sofrimento, o sofrimento é eu e você, dá um nó, dá um bug na cabeça, porque eu não entendo, se eu tenho só que ganhar e conquistar, por que que este sofrimento, ele tem que fazer parte da minha vida? Eu não consigo encaixar esta dor em tudo isso, eu não consigo encaixar este choro em tudo isso, eu não consigo encaixar o não de Deus em tudo isso, porque eu aprendi que para mim ter vitória, eu tenho que ter o sim, é somente o sim de Deus que importa. Mas a verdade é que Deus, Ele não está aqui para só me abençoar. Na teologia do sofrimento, e o sofrimento, ele é pedagógico, ele ensina muitas coisas. Na teologia do sofrimento, por mais que seja difícil de eu entender, ou de eu aceitar, o sofrimento, ele tem um objetivo só: me aproximar de Deus. Porque Deus foi tão bom na vida de Asaf, que Deus poderia olhar lá do alto e falar assim: Asaf, você está murmurando demais, Asaf. Asaf, você está reclamando demais. Então, já que você está, isso o Ney falando, tá? Não está na Bíblia. Deus poderia falar: já que você está reclamando tanto, Asaf, vai para o Egito. Não é que você quer saltar as gorduras? Não é o que você quer conquistar? Não é que você quer saúde? Então vai, Asaf. Saia daqui então, volta, vai lá para o Egito. Vai para o mundo. Vai ver lá o que é bom. Mas Deus é tão amoroso que Ele não fez nada disso. Asaf estava lá rastejando. Porque você flertar com o pecado, ou se você desviar a sua mente de Deus, e você começar a olhar só para os ímpios, para as dificuldades, para os problemas, se você começar a olhar só para a sua vida, dificuldade, o ímpio, prosperidade, você fica assim: poderia ser que nem ele, queria ter a vida dele, queria ser como aquela pessoa. Mas Deus foi tão misericordioso,
que um dia ele olhou para o mundo, ele flertou, deu aquela fisgadinha, aquela vontade de ir, mas ele foi para a igreja. Mas foi chegando o dia, irmãos, que o ombro dele já caiu. Ele foi para a igreja assim, ó. A semana foi passando, ele foi rastejando, de joelhos. Mas os dias foi passando, eu não vou fazer isso não, ele se jogou no chão, mas ele ia para a igreja arrastando. E Deus olhando lá de cima, com tanta misericórdia. Sabe por que você não se afastou até hoje? É porque Deus te ama, mas com um amor tão grande, tão imensurável. Que eu vejo pessoas assim, ó, lá fora, arrastando e Deus trazendo assim com a mão, ó, vem. Você está arrastando, vem. Senta nesta cadeira, esta cadeira é sua. Agora preste atenção na palavra que eu vou trazer para a sua vida agora. Porque aí eu chego no versículo de número 17. Diz assim, olha que interessante. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ele entrou no santuário naquele dia, naquela manhã, ou naquela tarde, naquela noite, eu não sei. Mas o sacerdote trouxe uma palavra, ele pregou ali a Torá, ele pregou ali a Bíblia, o Antigo Testamento. Deus falou com ele. Só que, por ser desta função, ele estava na igreja todos os dias. Ele estava sempre na igreja. E nesse dia, ele ouviu uma palavra que talvez ele já tinha ouvido. Nesse dia, ele cantou louvores que ele já tinha cantado umas 1000 vezes. Mas nesse dia foi diferente. Porque Deus começou a tratar com o coração dele. E ele começou a ter algumas revelações da parte de Deus. E a primeira revelação que ele teve neste dia foi o fim dos ímpios. Porque às vezes parece que Deus não, às vezes não, e é assim, preste atenção, Deus não acerta as contas com as pessoas na velocidade que eu quero, na hora que eu quero. Deus não acerta as contas com os ímpios na hora que você quer, mas Deus vai acertar a conta com o ímpio na hora que Ele quiser. E neste dia, Asaf na igreja, o seu coração foi tocado, foi transformado pelo poder de Deus, e ele começou a ver o fim. E ele entendeu algo muito importante na vida do cristão, que eu e você temos que aprender nesta manhã. Que melhor é o fim do que o começo. Porque não adianta eu ter uma vida de prosperidade nesta terra, zombando de Deus, fazendo as coisas que Deus não aprova, e depois, quando eu chegar o meu fim, eu viver uma eternidade de sofrimento, de choro e de ranger de dentes. É muito melhor você viver uma vida de sofrimento aqui hoje, de porta estreita, de passar ali pelo deserto, pela dificuldade, pelo choro e pela angústia, e estar firme com Deus, e chegar o dia em que você vai fechar os teus olhos aqui na terra, e vai abrir ele lá nos céus, porque nós temos olhos espirituais lá no céu, e você viver eternamente com Deus, sem choro, sem tristeza, sem angústia, sem dor, sem enfermidade, sem doença, sem nada disso. Aqui é tudo passageiro. Aí Asaf começou a entender, eu vou pedir para você ler na sua casa, leia com calma, este Salmo 73.
ele começou a entender algumas lições. Que o segredo da vida, e eu vou prezar isso na nossa igreja, se a nossa igreja for crescer, ela vai crescer com a palavra de Deus. Eu quero que a nossa igreja seja como eu vi esses dias o testemunho de uma irmã falando, olha, vocês pregam a palavra, e eu quero a palavra. Então é a palavra. E Asaf, ele entendeu que não é sobre ter, não é sobre conquistar, não é sobre ter o sim de Deus. Se Deus falar sim, amém, mas se Deus falar não, amém também. Porque o mais importante na vida não é o que você possui ou vai conquistar. Não estou dizendo para você que é errado você ter um bom emprego, você conquistar a sua independência financeira, melhores salários, dar uma condição melhor para a sua família. Não, não é isso que eu estou falando. Você pode buscar tudo isso. Mas o problema é quando eu coloco o dinheiro, vou dar um exemplo do dinheiro. O dinheiro na frente de Deus. Quando eu coloco esta minha vontade de ter, de conquistar na frente de Deus, e eu começo a me afastar de Deus, porque eu quero conquistar, eu quero ter, e eu vou deixando as sobras para Deus. Quando der eu vou, quando der eu faço, quando der eu vou cumprir o meu chamado. Quantos aqui já falou, Senhor, eis-me aqui? Toda a igreja já falou, eis-me aqui. E eu abri meu coração domingo passado, eu falei para a igreja, é como se eu estivesse vivendo 5 anos e 1 mês. Mas eis-me aqui, Senhor. Faça conforme a tua vontade, o teu querer. Então Asaf, ele começou a entender que ele estava falando coisas que ele não compreendia. Versículo 16, só em refletir para... Eu vou para frente e para trás, Ângela, é assim mesmo, tá? Você já acostumou comigo. Só em refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ele chegou e falou para Deus, Deus, não entendo, não compreendo, não sei a resposta, não estou entendendo nada. Há um turbilhão na minha cabeça, eu não sei a resposta, o Senhor não está me falando neste momento o que está acontecendo, mas uma coisa, Senhor, eu vou fazer. Eu vou confiar em Ti, na Tua palavra e na Tua vontade. Eu vou pegar meu barco, Deus, e eu vou soltar o cabo da nau. A gente louva, né? Mas a gente não para prestar atenção na força das palavras que você está louvando. Vou largar, Deus, dirija a minha vida. Você crê que Deus está dirigindo a sua vida nesta manhã? Você crê que Deus vai cuidar de você em todos os momentos, até no momento de dor? Aproveite esta dor que você está passando e tenha intimidade com teu Deus de uma forma como você nunca teve. Eu disse isso aqui, eu queria ter todas as respostas para colocar na tua cabeça, na tua mente, no teu coração, mas eu também não tenho, eu estou buscando como você. Mas nós vamos nos entregar a este Deus e vamos falar, Deus, Tu és o Senhor da minha vida, é o Senhor quem me direciona, é o Senhor quem me capacita. Aí ele fala, olha só que tremendo, versículo 23, todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Ele estava flertando lá fora com as coisas do mundo, mas Deus estava segurando ele. Ele estava quase indo e Deus estava falando, não, meu servo, não é este o caminho, olha para mim, olha tudo o que você passou. Deus estava olhando lá na frente, porque lá na frente, olha o que Deus fez na vida de Asaf. Teve a inauguração do templo de Salomão, e ele foi o líder do louvor, e diz a Bíblia que quando ele estava ali louvando naquele templo, uma nuvem de glória encheu aquele santuário com tanta força, que eles não conseguiam ficar de
pé, tiveram que se prostrar na presença de Deus. Se ele tivesse parado aqui, olhado para o mundo e ido para o mundo, ele não estaria naquela inauguração. Mas Deus olha lá de cima e ele fala: você não entende o que está acontecendo na tua vida agora, mas eu estou vendo lá na frente, e eu vou te direcionar, eu vou te conduzir, eu vou te dar o meu conselho. Versículo 24: tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Irmãos, o que você está passando aqui nesta terra não há de se comparar com a glória futura que Deus tem preparado para todos nós. Versículo 25: quem mais tenho eu no céu? Não há outro que eu me compraza na terra. Que ele está falando: Deus, o Senhor está aí no céu, eu te almejo aí no céu, mas eu te almejo aqui na terra também. Que Deus está falando: olha, você tem a oportunidade de pegar um pedaço deste céu, um pedaço desse reino de Deus, e trazer para dentro da tua casa, para dentro da tua família. Você pode entrar na presença de Deus e falar: Senhor, eu quero a tua presença na minha vida, eu quero a tua presença na minha casa, eu quero a tua presença na minha família, eu quero a tua presença aqui, Senhor, na terra. Versículo 26: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O mais importante que nós temos que ter aqui nesta vida, Igreja Formosa de Cristo do Jardim Grimaldi, quem estiver nos ouvindo, é a presença de Deus. É a presença de Deus, é tudo o que importa. E no sofrimento, esta presença ela se torna mais forte. Não sei como, o Espírito Santo ele vai ministrar ao teu coração, mas é na tua fraqueza, porque o poder de Deus se aperfeiçoa é na sua fraqueza, não é na tua força, é na tua fraqueza, porque na tua fraqueza Ele vai te preencher, Ele vai te encher, Ele vai te visitar. Para encerrar essa palavra, eu disse que eu ia ministrar 40 minutos, 36 minutos agora, estou aqui só com um cronômetro. Irmã Ângela, Filipenses, tá bom? Capítulo 4, versículo de número 13, vamos encerrar desta forma hoje. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Aleluia, glória a Deus. Vai abrindo aí também, que é importante para você. Deus é maravilhoso. Olha aqui para a tela. O que está escrito? Tudo posso naquele que me fortalece. Tremendo, né? Tem algumas traduções, você está com a Bíblia aberta, tem algumas que está assim: tudo posso em Cristo que me fortalece. Eu gosto mais dessa tradução. Linda essa palavra, não é? Quantas vezes você já falou essa palavra? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é assim que nós falamos? Eu estava falando até para a Ângela no início. O problema é que a gente só vê o final do versículo. A gente só vai no final, porque o final é glorioso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas olha o que diz o versículo 1. Põe o versículo 11, irmã, desculpa. Versículo 11. Digo isto, não por causa da pobreza. Paulo falando, tá? Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Pode, próximo, irmã. O 12. Tanto sei estar abatido ou humilhado, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho. Como é que se adquire experiência, irmão? Tanto de ter fartura. Tem certeza que isso é o Evangelho? Como de ter fome? É isso mesmo que está na Bíblia? É o Ney que está falando? Não, está na Bíblia.
assim de abundância como de escassez. Aí põe o 13, irmã, aí ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Viva isso na sua vida. Você pode estar no momento de dor, mas você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Isso que você está passando vai gerar experiência. E essa experiência de vida que você está tendo, Deus vai usar para tratar com outras pessoas. Porque esta igreja ela vai crescer. Mas ela vai crescer com pessoas maduras, comprometidas, fortalecidas, alicerçadas na palavra. Esta igreja ela vai crescer com pessoas que têm a sua casa edificada na rocha. Olha quantas tempestades têm vindo sobre o Grimaldi ao longo dos anos. E você balança, você é como aquela figueira que balança para lá e para cá, mas você não cai, sabe por quê? Porque você tem raiz, você tem firmeza, você tem sustentação, você tem o poder de Deus na sua vida, você tem um chamado, e a nossa casa está firmada na rocha, e pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir furacão, pode vir o que for, mas nós iremos permanecer de pé, porque fiel é aquele que prometeu para mim e para você, aleluia. Posso todas as coisas. Se o momento é para chorar, Senhor, nós vamos chorar. Se o Senhor quer me ensinar algo nesta dor, eu vou aprender algo nesta dor, 40 minutos. Nós vamos aprender e o nome do Senhor vai ser, já está sendo glorificado na minha e na sua vida. Então eu só vou agradecer. Deus, eu não sei o que espera por mim amanhã, mas eu creio, Senhor, que tudo está na tua direção, tudo está no teu controle.